Pandemia e imunizante contra-colonial. Nós vivemos uma pandemia. No ano de 2020, 2021, nós tivemos uma crise sanitária de ordem planetária. O mundo inteiro ficou em estado de lockdown, de fechamento, abre e fecha. Muitas pessoas morreram devido à Covid-19. Mas tem uma pandemia que ela continua incessante. Uma pandemia que Nego Bispo, Antônio Bispo dos Santos, dos maiores pensadores, dos maiores lavradores do pensamento que nós já tivemos em território brasileiro, ele vai nos dizer que tem uma pandemia. Ele usa um termo, ele fala da cosmofobia, que aqui eu estou chamando de uma pandemia sistêmica, uma pandemia contínua. Ele vai dizer que Adão foi expulso do paraíso porque se separou da natureza e a humanidade se transformou num reino desconectado dos outros reinos. E isso criou os problemas que nós temos, vários deles. A cosmofobia, que é um sistema de organização, ela tem a sua origem no afeto do medo. O medo é um afeto como qualquer outro. Numa certa perspectiva, quando nós falamos de medo, nós estamos falando de uma emoção primária, emoção básica. Numa leitura muito frequente da neurociência, não é única, mas uma das perspectivas mais clássicas da neurociência, o medo é um dos afetos basais da condição humana. O medo é um afeto que está presente muito na nossa vida, ao lado da alegria, da tristeza, da raiva, do nojo. Então, o medo é um desses afetos. Só que quando o medo ele fica generalizado, a nossa relação com o mundo é de pavor. Isso cria uma hipervigilância crônica, porque tudo pode ser ameaçador. Contra isso, Nego Bispo fala que existe um imunizante, porque o medo é uma doença. Nego Bispo fala sobre isso no livro A Terra Dá, a Terra Quer. Nessa obra, Bispo vai justamente falar de uma possibilidade de utilizar esse imunizante. Esse imunizante é a contracolonização. A contracolonização é uma forma de enfrentar a cosmofobia. Essa pandemia que tem relação com medo. O que está em jogo quando a gente fala em medo? Se a gente for pegar o mal-estar da cultura, uma obra muito relevante do Freud, que ele está fazendo ali um debate filosófico, um debate em relação com a humanidade, como a gente lida com os grandes pavores da vida. E aí esses grandes pavores a gente pode colocar em 3 grandes instâncias. Primeiro, o medo das forças da natureza, cataclismas, maremotos, terremotos, secas, enchentes, inundações. Não temos controle. Imagina o Paleolítico, uma espécie animal com neutonia. Neutonia é uma particularidade da nossa espécie. Isso significa temos uma infância longa e por isso nascemos prematuros. Infância longa, é necessário muito cuidado. E um dos pavores é a natureza. Não controla as forças naturais, não controlamos. Um segundo elemento são as relações sociais. Como a gente se relaciona com os outros. Como a gente se relaciona numa sociedade que disputa recursos, onde alguns grupos disputam os mesmos recursos que outros, recursos naturais, recursos pela vida. O que fazer uma guerra? Como regulariza isso? Fazer política é justamente isso. A política surge para que a gente possa ter uma arte de produzir um consenso ou um mínimo de lugar comum para a gente poder se movimentar com grau de segurança, porque senão é mais medo, pavor, ansiedade. E a terceira instância dos nossos medos tem a ver com a perda dos prazeres e a perda da vida. Somos de uma espécie que sabe que morre, envelhecemos, perdemos a força. E como lidar com isso, com esse limite? Um limite intransponível, um limite que não conseguimos ultrapassar. Diante desse cenário é que surge a cosmofobia. A cosmofobia, denominação dada por Nego Bispo, que vai ali numa guerra de denominações, propor cosmofobia, para dizer como que a cultura eurocristã ela vai lidar com o mundo, vai lidar com a vida.
ela vai lidar com o mundo e com a vida com muito pavor, com muito medo. Portanto, a categoria analítica pecado, que é uma categoria que é do campo do pensamento religioso, ela tem muita importância, muita relevância, porque pecado é uma categoria que, do ponto de vista político, então tem uma dimensão religiosa. A gente pode fazer aqui uma filosofia da religião que é com pecado, do ponto de vista da religiosidade, da espiritualidade. Em paralelo, falar da dívida do ponto de vista da economia e da política. Então, a gente tem uma dívida com a vida. É como se fosse uma dívida com o mundo, uma dívida com a existência. E esses mecanismos de pecado e dívida, eles vão tomando conta de todos os setores da vida. Como o bispo encara isso? Tem um antídoto, que é a contracolonização. Porque a colonização é o fenômeno da colonização que vai startar, que vai dar início a essa maneira da gente se relacionar com a vida e se relacionar com o mundo. Uma das questões chaves da colonização, e tem muitas abordagens possíveis para a gente falar do fenômeno colonial, de qualquer maneira, seja a perspectiva contracolonial do Nego Bispo, ou as perspectivas decoloniais ou pós-coloniais, o que todas elas têm em comum é reconhecer que o sistema mundo, como a gente conhece hoje, se organizou planetariamente por conta dos esforços de colonização que tiveram como atores sociais a Europa. Então, a Europa foi o continente, algumas regiões da Europa, a Europa Ocidental, que partiu para o resto do mundo numa relação de carrear recursos e tomar território por conta de uma perspectiva. Temos poucos recursos para a vida, precisamos acumular mais para garantir a nossa existência. E a única forma de fazer isso é fazer da guerra, a invasão, uma política permanente. Porque se a gente não invade, vai ser invadido. Essa concepção com pecado, medo, que vai criar um cenário cosmofóbico onde é necessário se proteger de tudo e contra todos, porque é difícil estabelecer relações de confiança. Isso faz também com que o mundo fique pecaminoso. Isso é uma coisa importante. As religiões, as tradições, o pensamento greco-romano, o pensamento judaico-cristão, essas matrizes culturais, elas vão se organizar, vão se estruturar e junto com o capitalismo, numa pegada, sim, de produzir uma cultura da dívida, uma cultura de que estamos sempre em débito e de que a vida é alguma coisa que não tem preço, mas eu tenho que pagar por ela. Enquanto no contexto contracolonial, a vida é um presente. O medo não deixa de existir, mas é possível sermos pessoas imunizadas do medo. E a imunidade em relação ao medo, ela tem a ver com sermos capazes de celebrar a existência, de celebrar a vida. Isso faz uma diferença que tem a ver com as figuras geométricas, inclusive, que estão marcadas pelo projeto colonial e o projeto contracolonial. Projeto colonial, e melhor falar em processos contracoloniais, eles são muito mais marcados pela figura do círculo, que tem a ver com a roda, enquanto nos contextos coloniais, a linha reta, ela é muito relevante, porque a linha reta, ela vai dando as fronteiras, e tem uma fronteira que diz quem é o juiz, quem é o réu, quem julga, quem analisa, quem diz o que deve ser ou não, e a roda é um movimento onde todos que entram na roda fazem parte do jogo, o que não significa um paraíso, tampouco um inferno, porque não tem aqui no campo da roda, nessa perspectiva, lógicas tão dicotômicas e maniqueístas, o bem e o mal encarnados. Tem processos, tem trajetórias e tem a necessidade da gente reconhecer que o medo faz parte da vida, mas que viver com medo vai produzir uma linguagem. Essa é uma articulação importante, uma linguagem que é da violência. O medo crônico, articulado com a raiva, com o ódio, vai produzir uma disputa incessante por hegemonia, onde a lógica será os mais fortes dominando. E isso vai criar dificuldades para todos. E aí, não por sermos bons ou maus em si,
mas a única chance da vida se manter, essa é uma tese que a gente pode pensar com o Nego Bispo um pouco, aqui interpretando um pouco o pensamento do Bispo, é uma imunização contra-colonial para que a gente possa celebrar o direito à vida e colocar a vida em primeiro plano. E como diz Nego Bispo, vivas, 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 porque todas as vidas importam. O que você achou desse vídeo? Você concorda? Todas as vidas importam? Você concorda que é importante a gente se imunizar contra esse projeto colonial? Então, dá um like aqui, ativa o sininho, vai ter aqui a descrição dos materiais que eu estou usando aqui para esse encontro de hoje, que é principalmente A Terra Quer, mas também o Mal-Estar da Cultura, do Freud também, entra aqui em jogo. E até o próximo vídeo. Te aguardo aqui.